No século XVIII, chegaram os primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Eles desembarcaram e logo foram para a região de São Leopoldo, onde construíram uma colônia que ficou conhecida como o berço da colonização alemã no Brasil. A colônia se estendia por mais de 1.000 metros quadrados, de Esteio até Caxias do Sul e de Taquara até São Sebastião do Caí. O fluxo migratório era tão grande que em 1875 aquela colônia se desmembrou, dando origem no processo a diversos municípios. Nos anos seguintes, como as técnicas agrícolas da época eram incompatíveis com a taxa de natalidade, muitos descendentes desses imigrantes tiveram que sair da região de São Leopoldo para buscar novas formas de se sustentar nesses municípios. E no meio dessa galera estava o casal Jacob Henner e Clara Vetter, filhos de alemães. Eles foram pro Alto da Feliz e lá eles abriram uma padaria que ficou conhecida pelas suas saborosas rosquinhas. Foi nesse contexto que em 1884 nasceu Antônio Jacob Henner, que mais tarde ficou conhecido como AJ. Mas a família Henner não parou por aí. Jacob e Clara eram como coelhos. Eles tiveram uma penca de filhos. Assim, quando Antônio tinha apenas 2 anos de idade, a família Henner teve que se mudar novamente para buscar o ganha-pão. Aparentemente, aquelas deliciosas rosquinhas não foram suficientes para sustentar aquela garotada. E o destino deles foi Monte Negro. Ali, o Jacob, que era pai de AJ, se associou a uma serraria e em pouco tempo ele acabou comprando o negócio inteiro. À medida que os negócios de Jacob ganhavam corpo, a AJ crescia. Em 1894, aos 12 anos, a AJ já tinha começado a ajudar o pai. Esse crescimento dos negócios pôde proporcionar uma educação diferenciada para a AJ, que começou os estudos em escolas públicas e depois conseguiu entrar nas particulares. Dedicado, a AJ se mudou para Porto Alegre aos 14 anos, querendo se aprimorar ainda mais. Ele queria fazer engenharia. Infelizmente, os pais de AJ não conseguiam bancar os estudos na capital. Afinal, eles tinham mais 9 filhos. Diante disso, o menino se virou e foi trabalhar como artífice em uma joalheria. Desse jeito, ele conseguiu se sustentar por 5 anos na capital. Aí, em 1903, quando ele já tinha 19 anos, AJ voltou da capital e com o que ele aprendeu nos tempos de artífice, ele abriu uma ourivesaria junto do pai dele. Mas acabou que o negócio não durou muito. Logo em seguida, AJ se casou com Mathilde Train, herdeira de um comércio que dominava o mercado na região. Assim que ele se casou, AJ foi trabalhar na empresa da família da esposa. Lá ele se tornou caixeiro viajante e seguiu nessa função até 1911, ano em que tudo mudou. Acontece que os meios de transporte foram se aprimorando. A chegada dos trilhos de trem na região, mais ou menos em 1910, mudou totalmente a dinâmica do comércio. Aí, vendo os ventos mudarem de direção, Christian Train, que era o sogro de AJ, buscou outras alternativas para conseguir dinheiro. Uma delas foi a criação de uma tecelagem por conta da alta demanda de roupas na região, que era muito fria. AJ viu potencial naquilo, largou a vida de caixeiro viajante e botou todo o seu dinheiro no negócio. Aí, ele acabou se tornando sócio. A tecelagem começou a funcionar oficialmente em janeiro de 1911. Mas o que ninguém esperava era que aquela empreitada ia ser um total fracasso. No primeiro ano, eles zeraram todo o capital investido. Aí, diante disso, em uma reunião, os sócios concordaram em deixar a AJ à frente do negócio. Afinal, ele tinha depositado todas as fichas na tecelagem. Assim, no dia 2 de fevereiro de 1912, nasceu a AJ Henner e Companhia, um embrião do que viria a ser a loja Henner, a maior varejista de moda do Brasil. Sob o comando de AJ, o negócio começou a andar e logo transferiram a sede para Porto Alegre. Antes de se tornar a Henner que a gente conhece hoje, a empresa passou por muita coisa, afinal são mais de 100 anos de história. E tudo começou com a capa ideal, o primeiro produto da Henner. A AJ percebeu em seus anos de caixeiro a importância de ter uma capa de chuva de qualidade, já que ele enfrentou chuvas muito pesadas enquanto andava a cavalo no seu antigo trabalho. O produto era basicamente um sobretudo, parecido com a capa do Zorro. A qualidade era tão alta que se você abrir aí o Mercado Livre e procurar por ela, você vai encontrar. E em boas condições. Mais pra frente, em 1922, a AJ resolveu entrar no mercado de ternos e paletós. Então, ele viajou para a Europa e trouxe de lá diversos equipamentos para melhorar a linha de produção e automatizar algumas etapas manuais do processo. Ele acabou se tornando o pesadelo dos alfaiates. Naquele momento, a Henner começou a produzir ternos em escala e vender ao consumidor comum por preços mais acessíveis do que se encontrava naquela época. Ainda naquele ano, a AJ criou sua primeira loja própria, entrando de uma vez para o varejo. Ele atuava mais como um fornecedor, e com a união das lojas com as fábricas, nasceu o grupo AJ Henner, que ficou conhecido pelo slogan Henner, boa roupa de ponto a ponto. Mas não era só na confecção e no varejo que a AJ queria atuar. A fase seguinte consistiu na expansão dos negócios do grupo para outros segmentos. Em 1930, a AJ Henner e sua irmã Olga compraram 30% das tintas Henner,
uma empresa que foi fundada pelos seus primos. Inclusive, a Tintas Renner existe até hoje. Além disso, a Jota também investiu em outros negócios locais, como fábrica de tecidos, porcelanas, filtros e calçados. Ele ainda patrocinou um time de futebol fundado pelos seus funcionários em 1931, o Grêmio Esportivo Renner. Apesar do time não existir mais, ele chegou a ser 2 vezes campeão municipal e 1 vez campeão gaúcho, recebendo o título de Papão de 54. Todos esses investimentos renderam a AJ o apelido de pai da indústria no Rio Grande do Sul. Depois de se tornar sócio de tantos negócios, ele teve uma breve passagem pela política, se tornando deputado estadual. Mas acabou que não deu muito certo e em apenas 2 anos no cargo, ele renunciou. Voltando a focar exclusivamente nos negócios, em 1940, a Jota resolveu que a Renner ia deixar de vender apenas produtos fabricados por ela e ia começar a vender produtos de terceiros, como se fosse uma loja de departamentos. E foram 20 anos funcionando desse jeito, até que a Jota resolveu subir mais um degrau. A fim de fazer com que a Renner deixasse de ser um negócio familiar e se tornasse um negócio nacional, ele separou o negócio de varejo do grupo Renner e criou uma sociedade anônima para que pudesse atrair novos investidores. Assim, finalmente nasceu a Lojas Renner. Infelizmente, os planos de AJ não foram adiante e ele não pôde ver a empresa deixar de ser um negócio familiar. Em 1966, quando ele já tinha 84 anos, a AJ faleceu, deixando 6 filhos e 14 netos. E como é de se imaginar, os familiares dele acabaram herdando o negócio. Nas mãos dos descendentes, a Renner fez a IPO em 67 e com o dinheiro que eles captaram, abriram lojas pelo estado do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, as coisas mudaram. Sem a Jota, a Renner cresceu bem devagar. Para você ter ideia, em 1991, ela ainda não tinha nem saído do Rio Grande do Sul. Ela só tinha 8 lojas. Mas, naquele ano, tudo mudou com a entrada de um profissional que foi contratado para reestruturar a empresa. Esse profissional se chamava José Galó. Galó foi responsável por tornar aquela empresa familiar no colosso que é hoje. Desde que ele tomou as rédeas do negócio, a empresa começou a crescer a passos largos. Hoje, a Renner é uma gigante, com 667 lojas espalhadas pelo Brasil, divididas nas bandeiras Renner, Camicado, Yukon e Ashua. Ela ainda conta com uma financeira, a Realize, que administra os cartões de crédito da Renner e oferece outros diversos tipos de produtos financeiros. Tudo isso junto garantiu a Lojas Renner uma receita líquida de 14,4 bilhões em 2024. Bom, como você pode ver, José Galó mudou completamente o jogo quando entrou na Renner. Mas foi um longo caminho para aquela Renner, que só conhecia o Rio Grande do Sul, abrir suas asas e voar para o topo, conquistando o título de maior varejista de moda do Brasil. De 1965, que foi quando os herdeiros do AJ assumiram o comando da empresa, até mais ou menos os anos 80, a empresa até que caminhou bem. Afinal, durante o período de 68 a 73, aconteceu o chamado milagre econômico, quando o PIB cresceu a uma taxa média de 11,2% ao ano. Mas aí, nos anos 80, com a hiperinflação, a economia desacelerou e o poder de compra das pessoas foi pro saco. Diante desse cenário, a Renner precisaria se reposicionar, o que acabou não acontecendo. Ela seguiu a mesma linha de preços e passou a ser vista como cara pelos consumidores. E em meio a essa crise, numa tentativa desesperada de aumentar o faturamento, a Renner começou a vender de tudo. Para você ter ideia, tinha até loja que vendia mel. A Renner acabou se descaracterizando completamente e perdeu seu posicionamento. Como a situação era terrível, era preciso tomar alguma providência. E foi aí que Cristiano Renner, que era neto de AJ e CEO da empresa na época, entrou em contato com José Galó, que era um empresário que vinha ganhando cada vez mais reconhecimento no mercado. Galó foi responsável pela reestruturação da Rede Real, que pertencia ao grupo Josapar na época. Essa atuação na Rede Real chamou a atenção de Cristiano, que queria que ele fizesse na empresa o mesmo trabalho que ele fez na rede. Aí, depois de uma breve resistência, ele acabou topando. A princípio, a participação de Galó seria apenas na elaboração do diagnóstico e do plano estratégico para colocar a Renner nos trilhos. O trabalho que ele fez acabou sendo muito bem reconhecido pelo Conselho de Administração, e eles acabaram perguntando se ele mesmo não queria implementar ele na Renner. Galó aceitou a missão e no dia 1 de novembro de 1991, ele se tornou o diretor superintendente da Lojas Renner. Todo o processo de reestruturação foi baseado nos 4 P's de Philip Kotler: produto, preço, pontos de venda e promoção. Começando pelo P de produtos, primeiro ele acabou com aquele lance de loja de departamento. Agora, a Renner ia focar no segmento do varejo de moda, mas com algumas ressalvas. Ele continuou vendendo artigos de mesa, de cama, de banho e decoração por algum tempo. Depois de definir o foco, Galó precisava mudar o mix de produtos de moda para oferecer preços condizentes com a clientela da empresa. Antes, as roupas vendidas na Renner eram de marcas estrangeiras licenciadas. Ele cortou essa estratégia começando pela troca de uma camiseta branca de grife por outra da mesma qualidade, só que 30% mais barata. Aí,
aos poucos todas as grifes estrangeiras foram deixando as araras. Com o fim dos licenciamentos e com a diminuição dos preços, Gallo já estava pronto para apresentar ao mundo uma nova Renner, uma varejista de moda com roupas de qualidade e preços competitivos para toda a família, mas com foco na mulher, mais precisamente das classes A-, B e C+, e também ali na faixa dos 18 a 39 anos. O motivo? O público feminino representava 80% dos clientes. Agora que os preços dos produtos estavam em ordem, era a vez do P de pontos de venda. Para resolver isso, criaram um layout padrão para todas as lojas e fizeram as devidas reformas. A Renner passou então a distribuir as mercadorias por segmento. Antes, as roupas eram divididas por categorias de produtos. Era uma área de camisa, uma área de calça e outra de blusas. Essa mudança foi o embrião do conceito atual de loja, que se baseia no lifestyle. Basicamente, é a segmentação da loja por estilos de vida, cada um representado por uma marca da Renner. Feito isso, chegaram no P de promoção. Era hora de divulgar o negócio. Primeiramente, reviram a logomarca. Queriam adotar uma cor que conversasse melhor com o público feminino. E a cor escolhida foi o vermelho, que é usado até hoje. Foi nesse momento também que surgiu a tão falada cultura de encantamento da Renner. Segundo Gallo, encantar significa superar as expectativas, indo além da satisfação ao entregar algo mais do que aquilo que já sabem que esperam de nós. É um valor que pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer esfera da sua vida, seja pessoal ou profissional. Com essa nova postura difundida dentro da empresa, o próximo passo foi criar em 1996 o Encantômetro, um equipamento que fica na saída das lojas, onde o cliente pode avaliar a sua experiência de compra. Todas essas mudanças devolveram a Renner para os trilhos. Com tudo em ordem, era hora de adotar estratégias mais agressivas. De acordo com Gallo, uma das lições mais importantes na vida dele foi: quando você não tem um inimigo, um adversário, crie um. E quem foi o adversário escolhido? A maior rede de varejo de moda da época, a C&A. Nessa briga, Lucas Breckmeier, que era CEO da C&A naquela época, disse a um funcionário da Renner, que era ex-C&A, que iria acabar com a empresa. Onde a Renner abriu uma loja, a C&A prometia abrir outra bem na frente. Mas isso não é nada, naquela época o mercado era terra de ninguém. Assim, as propagandas que falavam mal dos concorrentes não eram tão incomuns. No final de 95, a Renner lançou uma campanha propondo adiantar as compras de Natal para novembro, oferecendo parcelamento em 4 vezes sem juros e sem acréscimos, com o pagamento da primeira parcela em 60 dias. Quando a C&A viu aquilo, ela disse que ia fazer o mesmo, só que melhor. Em um anúncio de meia página publicado no jornal Zero Hora, que era o de maior circulação no Rio Grande do Sul naquela época, anunciaram parcelamento em 5 vezes. Mas tinha um detalhe: a promoção só era válida para o estado do Rio Grande do Sul. E esse detalhe, é claro que não passou despercebido pela Renner, que logo respondeu. Botaram isso aqui nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Reparem no final: você ainda vai ser nosso cliente. Sendo que na época, a Renner só tinha as lojas no Rio Grande do Sul. Era como se fosse um piquinês enfrentando Cerberus, aquele cachorro gigante de 3 cabeças da mitologia grega. Enfim, por mais que esse tipo de publicidade tenha sido marcante, a grande reviravolta no P de promoção se deu com a contratação da Paim Comunicação, uma agência de propaganda que aconteceu também em 95. Com a entrada da Paim, a Renner começou a produzir campanhas diferentes da que ela estava acostumada. Ao invés de focar em preço, passaram a focar no storytelling, conquistando seu público-alvo. E assim, resolvidos os 4 P's e diante de uma efervescente disputa com a concorrência, ficou claro que era hora de expandir. Com isso em mente, Gallo e sua equipe viram o potencial de ampliar a rede para um total de 80 lojas espalhadas pelo Brasil. Acontece que, para fazer isso, eles precisavam de dinheiro, mais precisamente algo em torno de 80 milhões de dólares. A questão era: da onde tirar esse dinheiro? A família Renner não queria se endividar, e muito menos endividar a empresa. A saída que encontraram foi procurar um novo sócio, e o principal cotado para assumir essa posição era a JCPenney, uma varejista americana que via expandindo os negócios para fora dos Estados Unidos. Depois de um longo namoro, a negociação foi fechada no final de 1998. A JCPenney, além de comprar toda a participação da família Renner, ainda fez um OPA para adquirir o restante que estava em circulação. Assim, ela saiu com 98% do total de ações da Renner, enquanto 2% continuaram em livre circulação. A entrada do novo sócio não trouxe grandes mudanças para a Renner. Por contrato, Gallo deveria permanecer como CEO por pelo menos 5 anos. Assim, o DNA da Renner foi preservado. Além disso, os novos donos da Renner tinham uma fé tão grande no trabalho de Gallo que também elegeram ele como presidente do conselho de administração. Aí, logo após a conclusão da compra pela JCPenney, surgiu uma oportunidade de ouro para a Renner dar o pontapé inicial no projeto de expansão. Em 99, 2 grandes cadeias de lojas de departamento estavam falindo, a Mesbla e a Mapim.
Nisso, a Renner conseguiu pegar 19 lojas da Massa Família da Mesbla e 9 da Mapim. Assim, ela começou o processo de expansão e ainda ganhou um bônus. Ela conseguiu lojas em pontos estratégicos. Depois dessas aquisições, a empresa manteve o ritmo de crescimento que a JCPenney considerava ideal, que era 10% a ano, o que dava ali em torno de 5 a 6 aberturas por ano. Mas embora que tudo parecesse estar caminhando bem, em 2003 a JCPenney começou a dar sinais de que não permaneceria no controle da Renner. Ela vinha se desfazendo de vários investimentos fora dos Estados Unidos. Em um primeiro momento, a empresa até aparentava não ter interesse em vender a Renner, já que ela dava lucro. A própria C&A e a Guararapes, que é dona da Riachuelo, tentaram ali assumir o controle da empresa, mas não tiveram sucesso. Mas no fim das contas, não deu outra. A JCPenney decidiu que ia vender a empresa. Nisso, Galó externou o medo dele da Renner ser adquirida por um concorrente e, ouvindo ele, a JCPenney decidiu vender a participação dela na bolsa. Essa decisão trouxe uma novidade para o mercado brasileiro: a criação da primeira corporação do país. Caso você não saiba, uma corporação é uma empresa que tem o seu capital pulverizado. Em outras palavras, as ações são tão distribuídas que não há nenhum acionista principal. E por ser algo novo, muitas pessoas viam a empresa com ressalva. Sem um controlador, quem garantiria que a empresa estava sendo bem tocada? Bom, na Renner, o que fez a diferença foi justamente Galó. Ele ia continuar sendo CEO. No Roadshow, ele sempre dizia: eu vou continuar aqui por muito tempo. E assim, no dia 29 de junho de 2005, foi estabelecido o valor de R$ 37 para as ações da Renner. A Renner captou 347 milhões via oferta primária e 543 milhões via oferta secundária. Boa parte desse dinheiro foi usada para quitar a dívida que a Renner contraiu com a própria JCPenney para financiar a expansão. E agora, fora do guarda-chuva da JCPenney, a Renner acelerou ainda mais. Para você ter uma ideia, entre 2005 e 2025, a Renner abriu uma média de 34 lojas por ano, considerando todas as marcas do grupo. Mas não foi só o ritmo de aberturas que aumentou. O desenvolvimento do conceito de loja segmentada por lifestyle se intensificou. Aprimoraram o desenvolvimento de produto, os sistemas de informação, controle de estoque, logísticas, compras e a própria operação nas lojas. Até criaram um novo cargo de gerente de planejamento para cada estilo de vida. Também estruturaram um departamento de estilo que direcionava o trabalho das marcas, preservando a personalidade de cada um dos estilos de vida. E assim, a Renner chegou aonde ela está hoje. Mas não há dúvida que a grande cabeça por trás dessa escalada da Renner foi José Galó. Inclusive, quando resolveram transformar as lojas Renner em uma corporation, os investidores só ficaram tranquilos porque sabiam justamente que ele ia continuar no comando. Ele é considerado por muitos o melhor executivo de varejo do Brasil. Aí, em abril de 2019, com quase 70 anos, Galó resolveu que era hora de passar o bastão para a próxima geração. O escolhido para herdar essa posição foi Fábio Facchio, que fez a carreira inteira na Renner, começando como trainee lá atrás. Facchio teve um longo preparo para suceder Galó. Foram quase 5 anos colado no ACO para assumir o cargo. Mas será que ele vai dar conta do recado? O que vai ser da Renner no longo prazo? Até agora, não houve nenhum sinal grave de que a Renner esteja em mãos ruins. De todo modo, a gente precisa ficar alerta. Em uma corporation, um CEO tem muita liberdade para fazer o que ele quiser. Caso comecem a conduzir a empresa de maneira duvidosa, é claro que os resultados vão ser impactados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.